Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Falamos Portugués. Recordemos las 3 Fs de Portugal: fado, futebol y Fátima. Hoy os invito a que conozcáis de la mano de Luís la Casa de Fados Senhor Vinho en Lisboa y de paso disfrutéis de una entrevista con Duarte, uno de los grandes fadistas de revelación de la actualidad, que nos va a hablar de su pasión por la música y como regalo nos dedicará una canción. Boa noite, Jack. Como vês, tivemos muita sorte. O meu amigo Duarte convidou-nos para virmos assistir a uma atuação sua. E é aqui mesmo que estamos, na Casa de Fado Senhor Vinho. E não poderíamos passar sem falar de fado neste programa. E é isso mesmo que vamos fazer hoje. Venham comigo conhecer este grande fadista. Para quem não conhece, o Duarte é atualmente um dos grandes nomes da nova geração do fado em Portugal. E por sorte é meu amigo. E eu gostaria, amigo Duarte, que tu falasses com os nossos telespectadores e lhe dissesses como é que tu começaste nestas andanças do fado. Eu comecei não de uma forma nada profissional. Portanto, comecei quando ainda era criança, comecei a ouvir, comecei quase por brincadeira. Se bem que depois na adolescência me chateei com esta coisa do fado, não é? E só mais tarde, quando estava na universidade, é que decidi conhecer e decidi tentar perceber o que é que seria este universo mais fadístico, ou o que é que seria este universo do fado. E foi aí que eu assumi de alguma forma um compromisso vivencial e de trabalho com o fado. Foi quando eu fiz um trabalho sobre as músicas do fado tradicional. E foi quando, de alguma forma, também comecei a perceber que muitas das coisas que eu escrevia podiam casar com essas músicas. E tu sentes o fado como a canção nacional portuguesa? Ou vês de outra forma? Não, eu vejo sem dúvida um símbolo de Portugal. Portanto, se nós pensarmos no fado, no seu conceito mais lato, é uma coisa que fomos nós que fizemos, é uma coisa que fomos nós que construímos e é uma coisa que somos nós que a continuamos a construir. Portanto, quando nós falamos de fados, não estamos a falar nem mais nem menos de uma forma muito simples de um legado musical que nos é transmitido de geração em geração e sobre esse legado musical tu vais cantando o teu tempo. E eu acho que isso é quase como um contar de histórias que vai passando de geração em geração e é curioso porque nós conseguimos criar isso enquanto português, o que eu acho que é muito bom. E no nosso tempo o fado foi elevado a património intangível da humanidade pela Unesco. Sim. E como é que tu vês isso atualmente no panorama artístico português? Esse acontecimento tão importante? Pode ter coisas boas e pode ter coisas menos boas. Ou seja, por um lado, a mediatização que pode ser feita à volta do fado pode condicionar muitas vezes nós percebermos mais sobre ele. Mas eu acho que de uma forma geral é bom quando nós vemos uma coisa que é nossa, uma coisa que é portuguesa, valorizada enquanto património imaterial para o mundo inteiro. Agora, depois o que pode vir daí é que eu acho que podem ser coisas que complicam um bocadinho mais. Vamos ver, uma coisa é nós falarmos de um fado que é elevado a património imaterial, outra coisa é nós falarmos de fadistas que ganham com isso. Porque aqui o que é elevado é o fado e espero muito bem que o seja e gostava muito que fosse esse conceito e que fosse as pessoas conhecerem melhor este universo, o objeto em si, o que é isto. E às vezes passa-se um bocadinho ao contrário, nós conhecemos mais os fadistas do que os fados. Eu acho que os fadistas são um bocadinho, uma parte desse sistema que é o todo, que vai desde dos rapazes que constroem as guitarras, até aos violas, até aos guitarristas, até aos poetas, até aos compositores das músicas. Portanto, isso é todo o universo que não pode ser esquecido ou não pode ser substituído pela figura do fadista. E, por exemplo, imagina agora que tens aqui um turista à tua frente. Sim. Como é que tu lhe explicarias o ambiente que rodeia o fado de Lisboa, o ambiente da Casa de Fado? Como é que tu explicarias isso? A Casa de Fados eu gosto muito de a entender, e isto é uma opinião minha. Para mim funciona muito como um estúdio quase de pintura. Eu sabes que eu gostava de ser pintor, mas não tenho jeito de absolutamente nenhum. Então decidi cantar ou pintar
os fados. De forma abstrata, o ar é pintado com notas musicais. Para mim, a Casa de Fados funciona um bocadinho como um estúdio. Um estúdio onde eu vou experimentar os quadros, que são os fados, onde eu vou experimentar as cores, onde eu vou ver a reação de quem recebe o que eu tenho para dar e onde, de alguma forma, também há depois uma atmosfera ritualizada. Com as questões do silêncio, com as questões da cor, com as questões da luz, com as questões da forma como tu vais pondo as palavras e vais dando as histórias, ou vais cantando as histórias às pessoas. Mas nada melhor do que viver. Eu acho que o fado na sua essência não é mais nem menos do que o cantar das histórias. Portanto, quando nós tentamos explicar as histórias, ou explicar como é que cantamos, ou como é que contamos uma história, fica sempre muito aquém de viver essa mesma história. Portanto, nada melhor do que ir ao ambiente da Casa de Fados. Isso seria ideal. Nada melhor do que ir ao ambiente de fados, ou da Casa de Fados, para perceber um bocadinho como é que isto se pode viver, não é? E se calhar convidava-te e convidava toda a gente a irmos ver um bocadinho, não é? E até gostava, inclusivamente, de poder dedicar um dos meus fados ao Falamos Português. Ai, caramba, isso será excelente. Será Obrigado, um prazer. Eduardo. Obrigado, Eduardo. Talvez que eu morra na praia, cercado em pérfido bem, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Talvez que eu morra de um tiro, castigo de alguns anos, e que a mercê desse tiro, meu último suspiro seja o meu primeiro beijo. Talvez que eu morra entregado no meio de uma prisão, e que o mundo, além das grades, venha esquecer as saudades que raia em meu coração. Talvez que eu morra na rua e dê por mim de repente, em noite fria sem lua, por entre as pedras da rua, pisadas por toda a gente. Talvez que eu morra no leito, onde a morte é natural, as mãos em cruz, as mãos em cruz sobre o peito, da mão de Deus tudo aceito, mas que eu morra, mas que eu morra em Portugal.
Cuando hablamos de fado, y nos lo explica muy bien Duarte en el vídeo, hay una serie de nociones e ideas relacionadas con este género musical que nació en los barrios humildes de Lisboa. Veamos las explicaciones que nos da Duarte y luego os mostraré algo del vocabulario relacionado con el fado. Pode ter coisas boas e pode ter coisas menos boas. Ou seja, por um lado, a mediatização que pode ser feita à volta do fado pode condicionar muitas vezes nós percebermos mais sobre ele. Mas eu acho que de uma forma geral é bom quando nós vemos uma coisa que é nossa, uma coisa que é portuguesa, valorizada enquanto património imaterial para o mundo inteiro. Agora, depois o que pode vir daí é que eu acho que podem ser coisas que complicam um bocadinho mais. Vamos ver, uma coisa é nós falarmos de um fado que é elevado a património imaterial, outra coisa é nós falarmos de fadistas que ganham com isso. Porque aqui o que é elevado é o fado e espero muito bem que o seja e gostava muito que fosse esse conceito e que fosse as pessoas conhecerem melhor este universo, o objeto em si, o que é isto. E às vezes passa-se um bocadinho ao contrário, nós conhecemos mais os fadistas do que os fados. Eu acho que os fadistas são um bocadinho, ou uma parte desse sistema que é o todo, que vai desde dos rapazes que constroem as guitarras, até aos violas, até aos guitarristas, até aos poetas, até aos compositores das músicas. Portanto, isso é todo o universo que não pode ser esquecido ou não pode ser substituído pela figura do fadista. O fado, património imaterial da humanidade desde 2011. Instrumentos usados no fado: guitarra portuguesa, viola. Cantores de fado, fadistas. Indumentária usada pelas fadistas, Chaile. Indumentária usada pelos fadistas de Coimbra, capa negra, traje académico. Casas de fado. Duarte también nos cuenta que comenzó con el fado a una edad temprana y aunque luego le cogió manía, finalmente decidió dedicarse a la música. Además, nos confiesa que le habría gustado ser pintor, pero que no se le da bien. Dice que gustaba de ser pintor, que es lo mismo que decir gustaría de ser pintor. Este ejemplo me lleva a que os recuerde que en portugués se usa muy poco el condicional y que preferimos en su lugar siempre el imperfecto, ya que lo puede sustituir perfectamente sin que cambie el sentido de la frase. Vamos a ver ahora la explicación de Duarte sobre este asunto y así aprovecharemos para repasar el condicional, aunque, vuelvo a insistir, siempre podremos utilizar el imperfecto, si lo preferimos. A Casa de Fados eu gosto muito de entender, e isto é uma opinião minha, para mim funciona muito como um estúdio quase de pintura. Sabes que eu gostava de ser pintor, mas não tenho jeito absolutamente nenhum, então decidi cantar ou pintar os fados. O condicional. Forma. Infinitivo de qualquer verbo mais terminação. Exceções, verbos fazer, trazer e dizer. O condicional. Terminações. Eu ia. Tu ias. Ele, ela, você ia. Nós íamos. Eles, elas, vocês iam. Verbos fazer, trazer e dizer. Fazer. Faria, farias, faria, faríamos, fariam. Trazer. Traria, trarias, traria, traríamos, trariam. Dizer. Diria, dirias, diria, diríamos, diriam. Otro contenido gramatical que me sugiere el vídeo de hoy y que tiene su pequeño punto de dificultad es el uso de las formas activa y pasiva en las frases. Duarte nos habla de un legado musical que nos é transmitido. La forma pasiva de la frase, de un legado musical que nos transmite. También Luís nos dice más adelante que o fado foi elevado a património intangível da humanidade pela Unesco, que é a forma passiva da frase. A Unesco elevou o fado a património intangível da humanidade. La transformación de una frase activa a pasiva es igual en castellano, por lo que no debería crearnos muchos problemas.
Lo único que hay que considerar es que el verbo se ha de mantener en el tiempo del verbo principal y usar la preposición pour para introducir al agente en la oración pasiva. Veamos estas estructuras en el vídeo y después un pequeño esquema que nos lo explique un poco más. Eu vejo sem dúvida um símbolo de Portugal. Portanto, se nós pensarmos no fado, no seu conceito mais lato, é uma coisa que fomos nós que fizemos, é uma coisa que fomos nós que construímos e é uma coisa que somos nós que a continuamos a construir. Portanto, quando nós falamos de fados, não estamos a falar nem mais nem menos de uma forma muito simples de um legado musical que nos é transmitido de geração em geração e sobre esse legado musical tu vais cantando o teu tempo. E eu acho que isso é quase como um contar de histórias que vai passando de geração em geração e é curioso porque nós conseguimos criar isso enquanto português, o que eu acho que é muito bom. E no nosso tempo o fado foi elevado a património intangível da humanidade pela Unesco. Sim. Voz ativa e passiva. Voz ativa. O fadista cantou o fado. Voz passiva. O fado foi cantado pelo fadista. Regras. O sujeito da voz ativa passa a agente da passiva com a preposição por, pelo fadista. O complemento direto da voz ativa passa a sujeito da voz passiva, o fado. O verbo auxiliar da voz passiva é ser, usado no tempo verbal do verbo da voz ativa mais particípio passado. Cantou, pretérito perfeito, foi cantado. Verbo ser no pretérito perfeito mais particípio passado. Voz ativa e passiva. Exemplos. Voz ativa. O Duarte dedica uma canção aos falantes de português. Voz passiva. Uma canção é dedicada aos falantes de português pelo Duarte. Voz ativa. A fadista cantará um fado no Senhor Vinho. Voz passiva. Um fado será cantado pela fadista no Senhor Vinho. Voz ativa. A Marisa dava muitos concertos em Portugal. Voz passiva. Muitos concertos em Portugal eram dados pela Marisa. Voz ativa. Ultimamente, o Duarte tem cantado o fado todas as noites. Voz passiva. Ultimamente, o fado tem sido cantado pelo Duarte todas as noites. Os recuerdo que cuando usamos la preposición pour, seguida de un artículo, tenemos que hacer la contracción de los dos. Por ejemplo, no diremos por o fadista, pero sí pelo fadista, como vimos en uno de los ejemplos anteriores. Con esto os habéis ganado un descanso por hoy en cuanto a gramática se refiere. Os dejo con mi amiga Paula y el momento de la conversación del día. Olá a todos, bem-vindos a mais um Falamos Português. Aqui no nosso espaço de conversas, temos connosco hoje a Catarina Lages, que nos vai falar um bocadinho da sua vida. Olá, Catarina. Olá, Paula. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, tu és portuguesa, mas estás aqui em Espanha a trabalhar. Estou aqui pelo primeiro ano letivo, estou através do Instituto Camões, estou como professora auxiliar e estou neste momento em 3 institutos na cidade de Badajoz. E damos apoio também, estamos em sala de aula, partilhamos a sala de aula com os professores titulares, professores de português, e partilhamos essa aula. E os alunos de português são interessados, gostam do português? São interessados na sua maioria, têm muitas curiosidades e são alunos que empenhados também, na sua maioria. Sim. E não tem algum preconceito em relação a Portugal? São abertos? Respeitam a cultura? Sim, respeitam, perguntam muitas vezes, curiosidades que eles próprios também presenciam quando se deslocam a Portugal e apresentam-nos também essas curiosidades e é muito interessante. Sim. E geralmente devem fazer comparações entre o português e o espanhol, entre a cultura portuguesa e a cultura espanhola, não é? Sim, nomeadamente em termos de horários, os horários do almoço, do jantar, são horários completamente muito diferentes e sim, fazem muito essa comparação e nós também trabalhamos essa interculturalidade em sala de aula. Isso é ótimo. É ótimo. E tu é a primeira vez que estás em Espanha este ano? Sim, é dar aulas de português, sim.
E qual foi assim a coisa que mais te custou na tua estadia em Espanha, que seja assim muito diferente de Portugal? Precisamente os horários. Os horários do almoço, comer ou almoçar por volta das 3 da tarde, foi uma coisa foi algo que me custou imenso no início. Agora já estou adaptada, mas no início foi complicado. Sim, até porque vocês nos institutos, nas escolas, vocês começam às 8 da manhã ou 8h30 Por volta das 8, 8h20, 8h30 e acabamos por volta das 2h20. Claro. E então... Ou seja, o almoço tem que ser mesmo às 3. Completamente. Sim. E o teu percurso no Camões, já foste leitora em algum outro país, sem ser a Espanha? Nunca. É a primeira vez. É a primeira vez em Espanha, como professor português e também através do Instituto Camões. É o primeiro ano. E conta-nos um bocadinho como é a candidatura a leitora do Instituto Camões. É muito complicado? Fizemos, portanto, um exame. Passámos depois à fase seguinte. Tivemos também as entrevistas, uma entrevista individual, uma entrevista em grupo e passámos por todas essas fases. Claro, e depois vão eliminando pessoas, não é? Sim. Vão fazendo a eliminação e até que chegamos depois à lista, à lista dos últimos, para escolherem, não? Ou seja, é um processo não é muito fácil. Não é muito fácil. Também precisamos de algum tempo para nos deslocarmos, porque uma vez que eu sou da Guarda também, fiz algumas deslocações a Lisboa, claro. Mas o interesse também é tanto e quem corre por gosto não cansa. Sim, sem dúvida. Da Guarda, bonita cidade. Sim, muito bonita. Eu costumo dizer aos meus alunos que é a cidade mais bonita de Portugal. É muito fria. Sim, muito fria. Sim. Por vezes com neve tem também a sua beleza, mas é uma cidade também muito agradável. Eu gosto muito da Guarda e de toda essa parte da Serra da Estrela, acho fantástico. E tem essa vantagem sim, de estar muito próxima da Serra da Estrela, é a cidade mais alta de Portugal continental e dá muito frio, por vezes também calor. Calor, claro. Sim. Ok. E os alunos espanhóis, nós já falámos de alunos espanhóis da Escola de Idiomas, os adultos, não é? E os jovens, quais são as maiores dificuldades que eles sentem, que tu achas que eles sentem na hora de aprender português? Acima de tudo, as interferências com a língua materna, acima de tudo. As preposições, por exemplo, do por mais o, e há muita diferença também de fonética. Portanto, há muita confusão entre o som V e o som B, por exemplo. Sim. E o som F muitas vezes também? Sim, também. Há muitas diferenças. Nós também notamos isso nos nossos alunos. E uma vez que falaste nisso, eu vou aproveitar para esclarecer uma vez mais, porque nós já esclarecemos isto muitas vezes, mas vamos esclarecer uma vez mais essas diferenças entre o F e o V e o B. Porque às vezes as palavras pronunciamos mal, há pares que são iguais, variam só numa letra, e pode ser mal entendido. Ok, vou explicar aos nossos amigos. Então hoje vamos ver as diferenças entre o F e o V e o V e o B. O F pronuncia-se como o V, mas mais forte. Nós dizemos V e dizemos F. Ou seja, os dentes têm que se aproximar dos lábios, mas não fechar a boca. Depois, o V e o B. O V já sabemos que não fechamos a boca, mas o B, os lábios têm que se tocar. B. Vamos ver alguns pares de palavras para vocês perceberem essa diferença, ok? Então, na diferença entre o F e o V, temos, por exemplo, faca, vaca, fez, vez, faria, varia. No V e o B, vela, bela, vasco, basco, vejo, beijo. Como vocês notaram, o V é mais suave, o F é mais forte, o B temos que unir os lábios, B, e o V tem que se aproximar os dentes do lábio de baixo, mas sem fechar, ok? O ar tem que sair pelo meio dos dois. Catarina, o nosso programa de hoje foi sobre o fado, que o Luís andou por Lisboa no Senhor Vinho, com o amigo dele, o Duarte. E tu gostas de fado? Eu gosto de fado e aprendi a gostar de fado com o meu pai.
O meu pai sempre ouviu fado, com os meus 13, 14, 15 não ouvia fado, mas mais tarde ganhei esse gosto através do meu pai. Sim, eu acho que também. E qual é o teu fadista assim contemporâneo ou a tua fadista preferida? Gosto muito de Camané, Marisa, são talvez os meus fadistas de eleição. Agora há muitos fadistas jovens. Temos agora a Gisela João, que também vai estar proximamente na Guarda. Sim. E temos vários. A Carminho também. Carminho também, sim. E achas, concordas com que fosse nomeado Património Imaterial da Humanidade pela Unesco? Claro? Logicamente, sim. Acho que é muito importante também para o reconhecimento de Portugal no mundo. Sem dúvida, porque é a marca do nosso povo, no fundo, não é? Ok, Catarina, obrigadíssima por ter estado connosco aqui a partilhar a tua experiência. Eu é que agradeço o vosso convite. E boa sorte para as tuas aulas. Muito obrigada. Passamos agora ao Jacques. Duarte nos dedica un conocido fado de Amália Rodríguez, que, como sabéis, es la fadista portuguesa que dio a conocer este género musical al mundo. Es verdad que es una canción un tanto triste, pero no os quedéis con la idea de que todo es melancolía en el fado. Los hay amenos y alegres, como por ejemplo los fados Os Putos, de Carlos do Carmo, otra gran figura, esta vez masculina del fado, o Lisboa Menina y Moza, cantado por muchos fadistas y que habla con cariño de la capital portuguesa. La fadista Severa es considerada la mítica fundadora del fado a mediados del siglo XIX. A partir de ahí, muchos han sido los artistas que lo han difundido y lo han mantenido vivo. En la actualidad se ha modernizado con la voz de grandes cantantes femeninas como Marisa, Mísia o Carminho. Esta última muy conocida por haber cantado con Pablo Alborán. Entre los cantantes masculinos podemos destacar la voz de Camané y Duarte, al que habéis conocido en el programa de hoy. Además de esto, el fado también se ha fusionado con estilos más modernos, con grupos que mantienen viva su esencia, como Diolinda y Anaifa. Ya sabéis, existe una gran variedad de voces y estilos que no os dejará indiferentes. Y con estos apuntes musicales me despido, no sin antes recordaros que podéis seguirnos desde la web de Canal Extremadura, canalextremadura.es. Un abrazo amigos y hasta la próxima.